Eu estava falando de que mesmo, eu já esqueci. Quem quiser lembrar aí. Das reservas técnicas. Das reservas técnicas Ah, sim, e da daí Universidade Federal da Bahia. isso. E aí depois a gente foi para o Rio de Janeiro. A gente foi para o Rio de Janeiro para poder ter acesso a essas reservas técnicas da Maria Beltrão. Porque a Maria Beltrão, ela escavou justamente o sítio Gruta das Pedras Brilhantes, que fica lá em São Desidério. Que aí, esse sítio, a gente está considerando ele como um sítio principal. Em que sentido? Ele é um sítio para a gente poder comparar ele com outros. Ele é um sítio que tem uma quantidade absurda de pinturas rupestres, de muita sobreposição. Ele tem uma O distribuição das Pedras espacial Brilhantes em São que você Desidério. conheceu, que a Sim. gente ficou lá Tem ilhada vídeo com no os canal, cachorrinhos. viu, gente? É, Fazer propaganda do canal. Tem vídeo no canal a da Fernanda falando da pesquisa dela. Tem vídeo no canal nesse sítio Pedras Brilhantes dela falando um resumão da arqueologia no oeste da Bahia. Então, vocês vão ficar com a live gravadas, mas pode entrar lá no canal Arqueologia Alternativa para ver mais da Fernanda. tá distribuída, né? Essas Tá. histórias, esses causos. Aí, quando a gente chegou no Museu Nacional para participar do encontro dos estudantes de arqueologia e para poder ter esse contato inicial com a reserva técnica e ver esse trabalho da Maria Beltrão, principalmente no sítio das Pedras Brilhantes, para poder saber o que achou, onde não achou, qual a profundidade, o que é que saiu. A Maria Beltrão, ela decidiu escavar fora do abrigo. Então, uma escavação que fosse feita dentro do abrigo traria outros resultados. Seria um outro tipo de análise. Então, a gente queria ver primeiro esse tipo de artefato, esse tipo de achados, relatórios. Na época, a gente nem imaginaria que o SEI ia estar disponível assim, que ia ter todos os relatórios online, que a gente ia ter essa quantidade de fonte para trabalhar. O pessoal que não está sabendo, o SEI é uma plataforma que a gente entra do IFAM e que vocês encontram os relatórios de arqueologia do Brasil inteiro. Então, para o pessoal que trabalha com levantamento bibliográfico associado à arqueologia, né, é uma coisa fantástica, uma coisa assim que a gente nem imaginaria quando a gente começou a arqueologia, ter esse luxo de acesso à informação. E aí, quando a gente chegou lá, assim que o avião pousou, na verdade, antes do avião pousar, né, porque a gente estava no voo da Azul, que tinha uma TVzinha que projetava ao vivo a Globo News, o Museu Nacional estava pegando fogo. Então, o desejo era simplesmente de mandar o avião dar a volta e ir embora, porque não tinha mais sentido ir para o Rio de Janeiro. E aí fui eu, Felipe, estava a Márcia Jamile também. Lá a gente encontrou o João Carlos Moreno de Souza, que estava praticamente em depressão, porque ele estava fazendo doutorado no Rio de Janeiro. E a gente viu o sofrimento, né? Imagine um lugar que você tem como segunda casa, um lugar de pesquisa, e sumiu da noite para o dia, desapareceu tudo. Então a gente ficou no Rio essa uma semana e a certeza de que, mesmo que os artefatos associados ao oeste da Bahia fossem preservados, a documentação não foi. Se a gente não tem a documentação preservada, se a gente não tem esse inventário, se a gente não tem essa distribuição do plano cartesiano, não tem muito o que ser feito. Agora a gente volta para os trabalhos, a gente volta para os arquivos do IFAM, propriamente dito, no SEI, para poder procurar essa informação. E aí, para o Sobre pessoal... documentação, eu ia te perguntar da documentação que está na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Essas cartas, esses documentos, eles foram digitalizados? É possível ter acesso a esses relatórios ou não? A gente tem dois documentos. O documento que eu estou falando é o que está na UFBA, é o que está na Tá. Federal da Bahia. Aí o Oeste da Bahia, a gente tem umas cartas que também são cartas muito boas, que estão digitalizadas também. Estão no site Portal da Portal da site, o site é esse mesmo. centrodememoria.fob.edu.br. Essas cartas são de uma memorialista chamada Inês Pita. A Inês Pita, lá de Barreiras, ela é uma liderança, né? É uma mulher muito inteligente, uma mulher à frente de seu tempo. É uma mulher, assim, fantástica. O pessoal de Barreiras aí deve conhecer ela Desculpa, demais. Fernanda, é Centro de Memória, vou anotar aqui para mim também. centrodememoria.fob.edu.br. E aí, no Centro de Memória, a gente tem as cartas da Inês Pita para Tânia Andrade Lima. A Inês Pita manda a carta para Tânia Andrade Lima e para Maria Beltrão, dizendo: devolva. Os artefatos que vocês têm aí no Rio de Janeiro, eu quero que volte para Barreiras. Tudo bem que Barreiras não tinha instituição de guarda, não tinha museu, não tinha nada assim propriamente formado. A gente tem o Museu Municipal Napoleão Macedo,
Mas não é um museu, né? É o que a gente chama dentro dessa gestão do patrimônio como gabinete de curiosidade. A lá século XIX. Mas mesmo assim, o interessante é que o pessoal do oeste da Bahia tem essa sensação de pertencimento muito forte. Toda vez que eu chego em qualquer lugar, eles me mostram, olha, passou aqui o arqueólogo fulano levou tal coisa, e a gente quer que você, Fernanda, que mora aqui, traga de volta. É muito interessante isso, porque eles exigem de mim, o pessoal de lá da região, eles me dão meu projeto, meu plano de trabalho muito claro, a gente quer saber tais respostas, a gente quer que o artefato volte. Aí a gente faz aquela conversa toda, mas gente, a gente não tem reserva técnica, a gente não tem museu, a gente não tem condição de gerir esse acervo, mas é uma demanda muito clara da comunidade. Os artefatos que saíram, a gente quer de volta. Tem um caso muito interessante, que é o da barragem de São Desidério, em que, quando eles estavam fazendo a obra da barragem, eles encontraram algumas urnas funerárias associadas à tradição Aratu. Aí o Valentim Caldeirão levou para a UFBA. O pessoal que acompanhou a obra da barragem, que me conheceu, o pessoal mais velho, eles cobraram de mim. Sim, quando é que você vai trazer as urnas de volta? Aí eu falo, não, gente, não é assim que funciona, tenham calma, não é por aí. Mas é uma demanda muito clara. No caso do sítio da Gruta das Pedras Brilhantes, o proprietário do terreno é o seu Edson. O seu Edson, ele era um pouco mais novo que a Maria Beltrão, acho que é 5 anos mais novo. E ele disse, aquela senhora que veio aqui levou, eu quero que ela devolva, eu quero que traga de volta. Então essas demandas são muito claras. Então quando o Museu Nacional pegou fogo, né, o pessoal do oeste da Bahia já estava sabendo que eu estava indo para lá, estava sabendo que os artefatos da região estavam lá, parte dos artefatos, a gente tem que lembrar que estava bem espalhado, a gente tem artefatos distribuídos em diferentes reservas técnicas. E aí, nisso, o pessoal da região todo me mandou mensagem, né? O Museu Nacional pegou fogo e o pessoal dizendo, sim, e os artefatos daqui, o que é que vai acontecer? Para onde é que vai? O que vai ser feito? E aí a gente tem que lembrar, né? Uma reserva técnica tão importante não é o artefato em si, é a documentação. E essa documentação agora a gente faz esse trabalho de retorno, de verificar a documentação do IFAM. Eu tenho outra pergunta, Fernanda, as pessoas não perguntam, são tímidas, eu não sou tímida para perguntar. Eu sei que muitos dos trabalhos de vocês estão na fase do levantamento de dados primários, né? Então, bem início, cadastramento de sítio. Quando eu visitei a Serra do Mimo, vocês falaram que as primeiras prospecções tinham cadastrado 3 painéis, e na verdade eram mais que 10 painéis, vocês fizeram esse cadastro. Como que está agora isso? Vocês fazem o decalque das pinturas, das gravuras? Vocês têm projeto para escavar os sítios arqueológicos, como o Olho d'Água, por exemplo? Ou como que anda? Eu sei que quando estamos sozinhos para fazer esse tipo de coisa, não é tão tranquilo, mas como vão esses processos junto ao IFAM ou junto à captação de recursos mesmo? Então, é justamente isso que você colocou, né, Cris? A gente está em uma etapa de levantamento primário e principalmente não interventivo, né? Enquanto a gente não tem autorização do IFAM para ter uma reserva técnica, a gente não pode fazer intervenção. O pessoal fica muito nesse desespero de Fernanda, vem escavar aqui, vamos escavar ali, vamos fazer tal coisa. Mas enquanto a gente não tem uma reserva técnica estruturada, a gente não pode escavar. E outra coisa que é importante também mencionar é que as reservas técnicas existentes estão abarrotadas. Então, a escolha da escavação ela tem que ser uma escolha amadurecida. Eu tenho que saber o que eu estou querendo encontrar, eu tenho que escavar com consciência. Tem uma publicação, eu acho que é da professora, nossa, aquela professora cubana que publica muito com o Funari. Você lembra o nome dela? Lourdes Domingues. É Lourdes Domingues? Eu acho que é a Lourdes Domingues. Isso. Ela diz que o trabalho do arqueólogo, ela tem essa citação que eu gosto muito, que ela diz que no trabalho do arqueólogo não há espaço para amadorismo e para adivinhação. O arqueólogo não pode trabalhar em dar campo na perspectiva da descoberta. Eu descobri tal coisa, olha o meu achado, que fantástico. O arqueólogo que está fazendo esse trabalho é um arqueólogo que não conhece seu contexto. E aí eu achei essa citação dela uma coisa assim fantástica, porque a gente tem que entender que a escavação tem que ser uma coisa amadurecida. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que saber o nosso propósito. É diferente de quando a gente está falando de arqueologia de contrato. A arqueologia de contrato, o sítio vai ser impactado. Vai haver um dano ao patrimônio.
vai haver um trabalho de arqueólogos justamente para poder recuperar isso daí, para poder evitar que haja esse impacto negativo. Mas quando a gente fala de arqueologia acadêmica, tem que ser um trabalho amadurecido. A gente tem que saber o que a gente quer fazer, aonde a gente vai trabalhar, as possibilidades. Uma questão que é bem interessante é que o pessoal sempre faz essa pergunta, né, quando a gente fala de material lítico, no que é que isso era usado? Esse artefato era usado no quê? Então, aí são perguntas que a análise funcional vai responder, que é aquela análise de traceologia, de microscopia. Mas para a gente poder fazer uma análise funcional plenamente, a gente tem que ter o tripé, né? Que é levantamento etnográfico, experimentação e microscopia. Se eu faço uma escavação usando peneira de metal, eu já não posso fazer análise funcional. Por exemplo, eu não posso escolher fazer uma análise depois que eu já instituí um método de escavação. Eu não posso. Então, a escavação tem que ser uma coisa amadurecida. Uma coisa que a gente está conversando lá com o pessoal que eles têm um consórcio dos municípios do oeste da Bahia, né? Que é o CONCID. Uma das coisas que a gente estava conversando era meio que estabelecer um protocolo emergencial. Não um protocolo de escavação propriamente dito, mas um protocolo emergencial para comunidades tradicionais que achassem alguns artefatos, que achassem alguma coisa, que a gente possa dar esse apoio enquanto universidade. E aí o consórcio dos municípios daria esse apoio financeiro para a gente. Não seria um trabalho de arqueologia de contrato, é bom deixar claro, seria meio que um apoio para essas comunidades, no sentido de normas de conduta, seria meio que um terceiro caminho, que não fosse nem arqueologia acadêmica, nem arqueologia de contrato. Mas aí a gente ainda está amadurecendo para ver como isso funcionaria se a gente ainda nem tem reserva técnica. E aí, em cima disso... Fernanda, uma das discussões, eu vejo muito a museologia discutir isso, mas sim, tem arqueólogas que são envolvidas em grupo de museologia. Vou citar aí a Camila Moraes Witters, que é bem envolvida nessas discussões arqueologia, museologia. E uma das questões que se discute é de deixar uma coleção referência na comunidade. Então, já que a comunidade não tem a estrutura para ter uma reserva técnica, um laboratório, e para eles não ficarem sem ter nada do que é o patrimônio deles perto, então hoje eu sei que se estuda, junto aos conselhos de museologia e ao IFAM, a possibilidade de que as comunidades possam ter coleções de referência dos acervos mais próximas a elas, que ficariam aí em instituições que não podem ter uma reserva técnica, mas podem ter uma sala de exposição, por exemplo. É uma saída bem interessante. A Miriam, lá de Sergipe, ela tinha falado isso, não sei se você lembra de Maruim. A Miriam ela falou Caseta. Sobre isso. Ela comentou sobre isso. É uma coisa assim fantástica mesmo, a gente pensar nisso, que aí a gente tem essa relação de pertencimento, né? Que essas comunidades de lá, eles exigem muito da gente, eles exigem essa ideia de devolva o que é nosso, mesmo que a gente está falando dessas problemáticas dos tapuias, dessa memória, a gente já falou disso tudo, dessa indaga toda, mas a gente dá uma resposta para essas pessoas, né? Essa é uma problemática que se repete, né? Quando eu estava no licenciamento aí no Brasil, passava por isso. Você leva o patrimônio, ou uma reprodução, ou fotos, ou o artefato que seja, e mostra para as pessoas. Aí, no meio da educação patrimonial, vem aquela pergunta: e para onde vai esse artefato? E, às vezes, é para uma universidade que está a 700, 800 quilômetros da cidade, ou seja, aquelas pessoas nunca mais vão ver aquele artefato. É muito... Não sei, eu sei que tem gente que lida super bem com isso, e fala, tudo bem, é assim, mas para mim não é assim. Então, sinto que as pessoas sentem assim, poxa, isso é nosso, essa é a questão. É nosso, então nós não vamos ter acesso. Eu sei que existe, mas vai ficar em Teresina, dentro de uma universidade, que se eu, por um acaso, queira ver, vou ter que viajar 7 horas, ou vou ter que pedir uma autorização para entrar e conversar com alguém, e se deixar, ou seja, a pessoa tem que ter muita força de vontade, e quem está ali na comunidade não vai fazer isso. E não tem esse processo de transição, né? Da pesquisa arqueológica para ser utilizada como ações de ensino ou ações de fortalecimento dessa identidade de memória. Que o material que foi para a reserva técnica, a ideia da reserva técnica é que ela fosse um lugar vivo, né? Para não ser morto, para ter dinâmico, para ter gente entrando, saindo, para você ter análise da mesma coleção 30 vezes. Esse é o mundo ideal de uma reserva técnica. Que aí você vai refletindo, você vai pensando outras coisas, você vai fazendo outras publicações.
Mas, infelizmente, não é esse caminho mesmo que a gente tem. A gente tem que pensar outras ferramentas propriamente dito. E aí, em cima disso, do amadurecimento da escavação, a escavação como num local amadurecido, a decisão de eu vou escavar um sítio como algo assim muito, muito certo, a gente está fazendo esse trabalho primário de levantamento não interventivo. Então, a gente vai nos sítios, a gente faz o registro fotográfico, a gente pensa em outras metodologias desse registro que não sejam interventivas. O pessoal lá, o Anivaldo que está aí, ele fez uma fotogrametria do painel lá do sítio Serra do Mimo, é um painel que forma um arco assim, é o painel 4. O Anivaldo fez toda a fotogrametria, o processamento de dados desse painel, que é uma coisa incrível. A gente tem, quando a gente está falando do decalque, né? O decalque é um método que o pessoal não recomenda tanto, né? O pessoal diz que não é tão interessante. O decalque é bom para o pessoal saber como fazer, saber as suas aplicações, saber como é feita a redução, como você pode utilizar, como você não pode utilizar. Então, o decalque a gente está fazendo nos sítios, mas no sentido pedagógico, pedagógico não, no sentido do ensino, no sentido das pessoas saberem. Está correto. E aí você me corrige. E aí é nesse sentido, de saber como funciona o método e saber as limitações do método. Então, a gente pega aquele processo do plástico PVC, da canetinha, traz para o laboratório, faz a redução com auxílio do pantógrafo, faz esse controle da escala. Deu deformação, por que deformou, como é que funciona isso, como é que faz essa redução. Mas hoje a gente está indo bem nessa linha mais das tecnologias mesmo. Uma das coisas que a gente está pensando em fazer é fazer mesmo uma ideia de um museu virtual. Pegar esses sítios, fazer a fotogrametria de curta distância e começar a deixar isso disponível na plataforma. E aí a gente está pensando também em realidade virtual, em como isso funcionaria. O Felipe e eu, a gente estava vendo pesquisa de câmera 3D para pensar meio que uma visita ao sítio nessa câmera 3D. Que aí você só precisaria de um óculos de realidade virtual, um celular bom, né? E a própria câmera 3D. A GoPro Fusion está muito boa nesse sentido. Mas aí a gente está falando de sonhos, né? De perspectivas, de como isso vai funcionar. E aí a gente tem esse trabalho que está sendo feito. A Fernanda Leão, que está aí participando, ela está fazendo mestrado lá na Federal de Sergipe, ela é geóloga, ela fez graduação em geologia. Aí eu orientei o TCC dela, né? Não orientei a parte de geologia, vamos deixar claro. Eu orientei a parte de arqueologia. A de geologia, o professor Leandro Moutinho fez a orientação. E eu não vou lembrar agora o nome do seu método, Fernandinha. Se você puder escrever o método que você aplicou no sítio Serra do Mimo. Mas praticamente, ela colocou, através de um equipamento, que eu não vou lembrar o nome, vários eletrodos para poder lançar ondas elétricas no solo e, a partir da resistividade dos artefatos em profundidade, ela poder meio que fazer um diagnóstico de quais são esses artefatos. É como se fosse um GPR mais arcaico, que o GPR tem a problemática da calibração, né? Nesse caso, essa técnica dessa eletroresistividade que a Fernandinha usou, ele não precisaria dessa calibração do GPR, propriamente dito. E aí ela teve um resultado muito interessante, porque se a gente fala de material lítico, a gente está falando de uma resistividade. Se a gente está falando de carvão, a gente está falando de outra resistividade. Então ela fez modelos assim incríveis, que ela está desenvolvendo agora no mestrado, lá na Federal de Sergipe. Ela decidiu continuar na arqueologia, ela fez a graduação dela em geologia e decidiu continuar na arqueologia. Isso é uma coisa fantástica para a gente, né? A gente fica feliz quando isso acontece. E ela é uma pessoa assim, inteligentíssima, assim, brilhante. Ela está sendo orientada pelo Paulo Jobim. E agora, qual seria a próxima etapa da pesquisa dela se a gente já tivesse reserva técnica, né? Escavar essa área e comparar os dados com o que ela fez a coleta não interventiva de dados, né? Dizer o que ela viu como alta resistividade é realmente material lítico, o que ela viu como baixa resistividade é realmente uma concentração de carvão, pode ser uma árvore, pode ser um vazio. No oeste da Bahia, a gente tem o que o pessoal da geologia chama de uns ocos. Do nada, o sedimento desaba. Você tem buracos dentro do solo, uns ocos assim gigantes, que às vezes quando está passando as máquinas das fazendas de soja, né, aquelas máquinas são do tamanho de pequenos prédios, que são para poder fazer essa exportação de soja, a máquina afunda. Então, esses buracos, eles estão espalhados em toda a região. Eles não têm ainda um diagnóstico do que sejam esses buracos. Não vou dizer que pode ser arqueológico, né?
porque eu nunca vi ao vivo esses buracos, mas é uma coisa que eu quero ver. Mas que eles podem acontecer. Então é necessário entender como isso daí vai ocorrer. E o trabalho da Fernandinha teria essa segunda etapa, de escavação dessas áreas para ver se a coleta dela antes da escavação casou com a coleta dela futuramente depois da escavação. A gente quer que dê um resultado bom, né? Mas quando a gente fala de métodos geofísicos, é necessário conhecer o contexto muito bem para poder dar um bom resultado. O pessoal que está acostumado a trabalhar com arqueologia subaquática, você sabe, né, Cris? Se errou a escala, errou o levantamento. Já era. Não, mas Já é era. interessante o que ela trabalha, porque é um método também que facilita o não interventivo, né? Para quem está acostumado também a fazer as sondagens, os buraquinhos de 1 por 1 de 10 em 10 metros, você não vai precisar fazer isso. E você já tem ali as áreas de concentração onde você pode escavar sem fazer tantas intervenções no solo, né? É. Uma E aí, possibilidade. esse que ela fez foi lá na Serra do Minho, que é o arenito, né? Então, o sedimento lá é um sedimento muito arenoso, porque a gente tem um arenito em decomposição e aí ele vai formando esse sedimento arenoso. É bem interessante, que a gente está no topo da serra e a areia lá em cima, né? E aí, quando a gente está na área de rio, que era para ser um solo arenoso associado a rio, quando a gente vai lá é um solo bem argiloso, é o contrário. Tudo em Barreiras é o contrário para a minha cabeça, né? Não é para os outros. O pessoal de Goiás que está acostumado a trabalhar no Cerrado é tranquilo. Mas na minha cabeça, tudo em Barreiras é o contrário. E aí, quando a gente chega, outros tipos de intervenção que a gente faz, ou de não intervenção que a gente faz, é justamente essas visitas aos sítios para a gente ter um controle sobre os impactos que ocorrem relacionados à visitação não autorizada, né? Como eu falei, quando a gente visita as comunidades de Barreiras de São Desidério, eu não cheguei em lugar nenhum para explicar o que é arqueologia, todo mundo sabe. Mas, ao mesmo tempo, poucas pessoas sabem que não pode impactar. Poucas pessoas sabem que você não pode riscar no paredão. Ah, Fernanda, mas aí a gente está entrando naquela indaga de, poxa, a pessoa que fez na pré-história tem o mesmo direito a fazer isso aí que a pessoa que fez hoje. A gente entra nessa discussão, né, de que uma intervenção contemporânea ela tem a mesma autoridade, o mesmo direito. A gente entra nessa conversa que todo mundo sabe demais, né? Mas aí a gente entra no nosso posicionamento também, né? Nós estamos numa posição de preservacionistas e, nesse caso, da região do oeste da Bahia, a gente tem esse problema da memória. As pessoas que moravam não é lá... uma intervenção consciente, né? A pessoa que interviu não fez essa reflexão, eles fizeram, eu também tenho direito. Na verdade, as pessoas destroem porque elas não têm noção do que aquilo é, de quanto tempo tem, de que foi feito há 2000 anos, porque muitas vezes a mesma comunidade que impactou quando você chega e comenta e fala, nossa, isso é tão antigo, eu não sabia, e que isso tinha um valor e que tinha uma importância. E é nesse sentido de pensar que essas pessoas não tiveram direito à memória que a gente trabalha, né? E é nesse sentido que a gente trabalha muito com eles. Quando a gente vai tentar recuar, conversando com as comunidades sobre esses diferentes grupos que habitaram a região, o pessoal é muito claro, assim, realmente a gente não sabe quem são, de onde a gente veio. Tem um caso muito interessante a missão de Aricobé, que é um povoado que tem lá, que eles têm na memória muito clara que eles são descendentes dos Aricobés. A gente tem esses dois grupos bem definidos lá, esses dois aldeamentos. Aricobé e Acroá. Acroá é associado ao Macro-G, a matriz linguística Macro-G. Aricobé está associado ao Tupi, Tupi-Guarani. E aí eles têm muito claro na cabeça que eles são descendentes dos Aricobés, mas aí quando a gente vai conversando, que a gente vai tentar recuar, não sei o quê, a memória deles chega no século XX, não passa disso. Aí eles têm um caso bem interessante, que é a saga do Sebereba, né? O Sebereba é um cacique, que era lá dos Aricobés, que ele saiu do Rio São Francisco de vapor. Ele pegou o vapor lá de Barreiras, passou pelo município de Barra, subiu até Juazeiro, vinha caminhando essa região toda de vapor e trazendo o pessoal para lá. Ele saía dizendo para todo mundo, gente, vocês querem terra? Tem terra lá em Barreiras, tem terra lá em Angical, vamos para lá que lá tem terra. E era para quê? Para justamente integrar a luta contra os poceiros de terra. Ele saía pegando o pessoal dessa região toda, o Sebereba, né? E levando para lá para poder ajudar a combater os latifundiários, os fazendeiros. Isso a gente está falando o quê? De década de 30, década de 20. Então, isso está na memória deles, essa luta, essas batalhas que tinham nessa questão
da terra. Então, quando a gente fala em Barreiras, quando a gente fala em São Desidério, na bacia hidrográfica do Rio Grande, a gente fala dessa problemática da memória. E aí, quando a gente vai ver os pesquisadores que andam por lá, as pessoas que andam por lá, elas acabam repetindo muito essa retórica de estou desbravando o Oeste, estou descobrindo o Oeste, eu sou pioneiro no Oeste. Isso aí a gente vê demais, esse tipo de comentário. E por que é problemático? Porque existiam pessoas lá, existiam grupos lá. A ideia da divisão de terra do geraizeiro, né? Quando a gente fala desses grupos de identidade da Bahia, né? Que a gente tem o grupo de identidade de São Francisco, a gente tem os gerazeiros também, que andam lá, meio que uma mistura dos dois. O pessoal da antropologia vai me matar se eu ouvir falando isso, mas a gente trabalha com o que tem. E aí, os gerazeiros, eles têm uma dinâmica de propriedade de terra totalmente diferente do que a gente pensa hoje na divisão da terra como ela é. Então, essa ideia dos gerais, da memória, da identidade, da arqueologia, é política pública lá dentro. Está associado a essa discussão de que não estão trazendo coisas novas, não estão desbravando. O oeste da Bahia sempre existiu, pessoas sempre moravam ali. A professora Napoleana, que ela entrou aqui, mas acabou saindo, ela tem um trabalho fantástico sobre as comunidades quilombolas do oeste da Bahia. E tem muita documentação, tem um professor Flávio que mostra que muitos escravos fugiam dessa região do Recôncavo e iam se esconder justamente no sertão de São Francisco. O pessoal chamava Nação Tapuia, Nação dos Inimigos. Então, é uma área assim que é um caldeirão de ocupações. O povo viajava, viu? Porque do Recôncavo da Bahia até aí é longe. É longe. Eu sei porque eu fiz de ônibus e é longe. E passando a Chapada Diamantina, que não é fácil também. Sim. E aí, mas aí tem que lembrar da navegação, né? Que você como arqueóloga subaquática. Lá, é verdade. Você chega de rio. O Barreiras leva esse nome Barreiras porque é o último lugar navegável daquela região. De lá as pessoas desembarcavam e iam a pé para outros lugares, que iam de cavalo ou de burro para Goiás e por aí vai. Era pegando ali o Rio São Francisco todinho, virando em Barra, descendo até Barreiras e em Barreiras acabava a navegação. Quem ia para Minas descia o São Francisco e ia até Pirapora, se eu não me engano, que ia até aquele finalzinho ali de Minas, que também era navegável pelos vapores. E aí, aqui não é uma pergunta, é um comentário, mas eu vou ler, agora que você deu uma respirada, da Teresa Aragão, e ela fala que na França tem pequenos museus de memória de cidade administrados pelas próprias comunidades. Sim, Teresa, e é um modelo, eu tenho defendido muito isso, assim, para os grupos de arqueólogos que eu converso, uma em geral, ou no particular, que temos que trabalhar junto às comunidades, é uma coisa que nós ainda fazemos pouco, e dentro do âmbito do licenciamento, muitas vezes a gente se propõe a falar para e não o fazer com, então precisamos dar esse passo além, e o fazer com pode estar sim, né, em que as comunidades sejam as gerenciadoras do seu próprio patrimônio, né? Alguém aqui perguntou de fotogrametria, que é possível construir os modelados e utilizá-los para as visitas virtuais, que foi um pouco o que você falou. É fantástico. Alguém mesmo. Perguntou de sambaqui, mas vai me desculpar, quem foi a Isabelle? Desculpa, mas eu acho que se a gente for falar de sambaqui aqui, a gente vai muito longe, eles estão tão distantes do oeste da Bahia e são tão discutidos já na arqueologia, a gente deixa o sambaqui para outro capítulo. E o Yuri também comentou sobre as comunidades. Uma pergunta que eu tenho, já que entraram essas questões das comunidades, e as pessoas fizeram perguntas, se tem sítios arqueológicos perto das comunidades quilombolas, se bem que podemos considerar as próprias comunidades como sítios históricos também, mas existem sítios pré-históricos perto delas? Então, isso aí que você colocou é uma pergunta boa, porque eu vou direto no povoado Lagoa das Piranhas, no quilombo Lagoa das Piranhas, em Bom Jesus da Lapa. Ele fica numa área de lagoa, tem o Rio São Francisco, né? E aí tem uma lagoa. Essa lagoa, associada ao Rio São Francisco, ela tem uma saída, né? Na época de cheia ela tem esse acesso, na época de seca ela não tem acesso ao São Francisco. Essa lagoa tem nas suas margens o povoado, a comunidade quilombola, remanescente quilombola, Lagoa das Piranhas.
Eu tive a oportunidade de ficar lá alguns dias hospedada na casa do Souza, né? E da Dona Maria das Neves, que são os líderes da associação. E aí eu pude conviver lá com eles, conversar com eles, é uma comunidade de pescadores. E eles, mesma coisa que eu fui em todos os lugares. Não fui eu que fui atrás, eles que disseram, Fernanda, vem aqui, porque tem arqueologia aqui para vocês. E aí, quando eu cheguei lá, que eu conversei com a Dona Maria das Neves, eu disse, não, eu sou arqueóloga, assim, indaga. E aí eu estou procurando aqui os artefatos que disseram que tem aqui, eu quero saber onde estão. Aí a Dona Maria das Neves virou para mim e falou bem assim, Fernanda, olha aí pela janela, olha aí embaixo o que é que tem. Aí quando eu olhei pela janela, tinha uma área de ribanceirazinha, é quando você olha os ossinhos saindo. A comunidade de Lagoa das Piranhas está em cima de um cemitério cheinho de ossadas. Você vai caminhando, aí você vai vendo os crânios, você vai vendo a mandíbula, você vai vendo as costelas, a cintura pélvica. E aí eu conversando com o pessoal, eles dizendo que é comum depois de chuva, eu fui logo depois da chuva, né? Que aí a professora Napoliana tem um projeto chamado Quilombando. Então, na época da Semana da Consciência Negra, a gente vai para as comunidades quilombolas. Ela sai pegando os alunos e professores lá da UFOB e fala, bora para as comunidades quilombolas, que vocês não vão ficar aqui não. Aí a gente vai. Aí, quem é a professora? Napoliana. Eu conheci. Um beijo para ela. Parabéns para ela. Ela não dá essa escolha não, ela diz, bora. E aí, nisso que eu fiquei lá, é uma coisa assim absurda. Conversando com o pessoal, eles, não, quando a gente foi abrir aqui uma fossa da casa de fulano, saíram 5 indivíduos. Então, eles tinham essa ideia também muito clara do que é o indivíduo, dessa contagem do número mínimo de indivíduos, né? E aí, eu conversando com o Souza, o Souza virou para mim e falou com um projeto de pesquisa muito claro. Fernanda, nossa demanda é só saber uma. Essas ossadas, esses indivíduos, eles são de quilombolas ou de indígenas? Na cabeça deles, era uma coisa meio que, se for de indígena, vai tirar a legitimidade da terra da gente. Meio que, se for de índio, então não é quilombo isso aqui? E aí, na memória deles, eles também tinham muito claro uma batalha que ocorreu alguns anos atrás, em que um fazendeiro foi lá e executou muita gente. Então, eles têm nessa memória que eles são descendentes das pessoas que foram executadas por esses fazendeiros nessa luta pela terra. E aí, eles tinham essa pergunta, Fernanda, isso daqui é de índio ou é de quilombola? E aí, eu conversando com eles, dizendo, olha, gente, uma coisa não deslegitima a outra. A gente tem quilombos que são formados por grupos indígenas também. A gente tem essa questão que faz parte, tem quilombos lá de Bom Jesus da Lapa, que tem toda a religião voltada para a religião indígena, para essa questão dos caboclos e por aí vai. E aí, nisso, a gente foi, eu e o Wesley, ele entrou aí, mas saiu também, a gente foi fazer uma caminhada no povoado e conversar com as pessoas para ver o que é que a gente conseguia ver associada a esse tipo de enterramento. Primeiro, eles disseram que não era o tipo de enterramento que eles costumam fazer. O Souza me disse, o enterramento de quilombola a gente faz com a cabeça voltada para o sol nascente. Isso eles têm muito claro como protocolo de enterramento deles. E aí, ele disse que não, que lá esses enterramentos é cada uma posição. Então, o Souza já me deu o diagnóstico dele. Ele disse, ou não é quilombola, ou são pessoas que não tiveram o enterro adequado, não tiveram um ritual funerário adequado. Não foi algo assim enterrado da maneira como os quilombolas devem enterrar. O seu Antônio, que é um artesão naval lá de Lagoa das Piranhas, ele até disse, né, para mim, que antigamente quilombola era respeitado, que hoje ninguém respeita mais quilombola. E aí, nisso eu fui sair com o Wesley, a gente foi atrás, a gente foi procurar esse contexto arqueológico associado, e a gente viu, realmente, cada um dos sepultamentos está de uma maneira diferente, os que estão em superfície, tem muita coisa em profundidade. A comunidade tem vários morrinhos, bem claros, assim, em cima de cada morrinho você tem uma unidade residencial, lembra muito essa questão dos montículos da Amazônia, que acho que é no Lago do Limão, que você tem vários morrinhos, e aí o pessoal escava cada um desses morrinhos, é bem interessante. Isso e tudo aí no oeste? Isso tudo lá em Lagoa das Piranhas. Lagoa das Piranhas. E aí, nisso, isso daí está publicado num banner e num artigo, num livro que foi organizado pela professora Napoliana, a gente publicou um artigo lá. E tem um banner também na página do academia.edu minha e do ResearchGate. Isso daí já está publicado direitinho.
mas não escavado. A gente fez a visita, a gente publicou a visita, a gente não escavou. E aí, o que a gente encontrou lá? A gente encontrou material lítico, a gente encontrou lascas retocadas, então a gente pensou num primeiro momento, é indígena. Aí a gente caminhou mais um pouquinho, a gente encontrou faiança fina inglesa. É o único lugar no oeste da Bahia que eu encontrei faiança fina inglesa foi no povoado Lagoa das Piranhas. Então, a pergunta ainda permanece. Será que a gente está falando de um contexto histórico? Será que a gente está falando de um contexto pré-colonial? Será que... Ou as duas coisas, já que é uma área tão relevante, a gente está falando de uma lagoa, que tem peixe, chamada Lagoa das Piranhas, e é uma lagoa muito boa para habitação. E aí, quando a gente vai para lá na época da Semana da Consciência Negra, é a época de que chove aqui, né? Então a chuva, ela lava o solo. A melhor época para poder fazer visitas a sítios arqueológicos aqui é em outubro, que começa novembro, que começa a chover e essa chuva vai lavando. Foi a época que você veio, que estava chovendo. E aí meio que lava o solo, então a gente encontra tudo muito fácil. Então a pergunta de Lagoa das Piranhas não está respondida ainda. Lembrando que uma coisa não inviabiliza a outra. A gente tem que lembrar que a gente tem terreiros de Umbanda no território amazônico, que tem várias histórias de índios que moravam em quilombos. A gente tem o trabalho de Palmares. A gente não pode ter essa ideia de quilombo como uma caixinha fechada, que se não for só para grupos negros, não é quilombo. Não é assim que funciona a lógica. Mas aí a gente não vai entrar nisso, que eu não sou antropóloga, pelo menos, né? Eu vou acabar falando bobagem. Aí a gente tem, em Bom Jesus da Lapa, esse contexto de comunidade quilombola em cima de um artefato arqueológico. Aí, como eu falei, né, o pessoal todo já sabe arqueologia lá. Quem fez o trabalho de diagnóstico lá foi o professor José Roberto Pellini. Ele foi lá a pedido, se eu não me engano, da Fundação Palmares e do IFAM, para poder fazer esse diagnóstico da área. Então, quando eu cheguei lá, eles já me deram um relatório, já me falaram da pessoa, falaram, Pellini é assim, assim, assim. Eu falei, mas eu sei quem é. E eles dizem, não, mas é assim, 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 esse cara mora em não sei aonde. Já me deram o relatório todo. E aí eles diziam, sim, Fernanda, quando é que você vem escavar aqui? Quando é que a gente vem montar aqui as coisas? Eles disseram, dão alojamento pra gente, que lá eles têm a escola quilombola, né? Que é uma arquitetura fantástica também. A escola modelo quilombola é uma arquitetura assim para ser fresca. Uma arquitetura que integra. Ficaria na escola, eles dariam alimentação, faria tudo. Só que eu falei, mas gente, a questão não é essa logística, a questão é reserva técnica. Eu estava conversando, na época, com o Madison, que foi meu colega de graduação e que entrou no mestrado, e o Madison estava fazendo o doutorado dele justamente com DNA, com doutorado em genética. Ele foi chamado para participar da Sociedade de Genética Brasileira, ele estava fazendo um trabalho belíssimo. O Madison, o pessoal não sabe, ele faleceu ano passado, infelizmente. Então, eu estava com tudo certo para o Madison ir para lá, para a Lagoa das Piranhas, para a gente pensar em protocolos para trabalhar lá, mas infelizmente ele faleceu, se eu não me engano, foi de meningite. Aí eu entrei em contato com a Jaciara, lá da Univasf, para a gente pensar em algum tipo de curso lá para a região, para a gente definir, conversar um pouquinho sobre esses protocolos, e se der tempo, dar um pulo lá em Lagoa das Piranhas. Mas é aquilo, né? A gente ainda não tem reserva técnica. A gente tem, querendo ou não, recursos humanos, porque a gente tem redes de trabalho fantásticas. Eu tenho contato com você, que é da área da arqueologia subaquática, da área de ensino. Eu tenho contato muito bom com o pessoal da UFRB, que tem um conhecimento fantástico. O professor Luiz, o professor Carlos, a professora Fabiana, que tem conhecimentos fantásticos de arte rupestre, de tecnologia lítica. O professor Etchevarne, que tem esse conhecimento amplo. Aí a gente também tem contato bastante com o pessoal da UFBA. Da UFES, que a gente tem esse contato também. Então, são redes de colaboração fantásticas que a gente tem. Se a gente fosse pensar um sítio escola, uma escavação lá, daria super certo. A gente tem gente para poder trabalhar, a gente tem boa vontade, a gente tem apoio institucional. O maior problema hoje da gente são os bombeiros, né? Esse é o maior problema. Não é tanto dinheiro, são os bombeiros mesmo. Fernanda, fizeram uma pergunta aqui mais, assim, arqueológica. A Lopes Zeane, o nome é @LopesZeane. Pensando no exemplo da lagoa como bom lugar para um assentamento, quais outros aspectos de um local pode indicar a permanência de um grupo? Acredito que você que é da pré-história tem uma pergunta mais conceitual, que não tem bem a ver com o oeste da Bahia necessariamente, mas você que gosta de pré-história tem facilidade de responder essa pergunta.
Eu acho que foi a Deise que perguntou, né? A Deise visitou alguns sítios com a gente. Lá ela visitou o Morro dos Tapuias, visitou o sítio do Arocal, que são sítios belíssimos, assim. Morro dos Tapuias, o pessoal de São Desidério diz que é amaldiçoado, que tem as livuzias, né? Porque ele tem umas pinturas rupestres que lembram uns tridentezinhos. Tem foto no material de apoio, tem bastante foto no material de apoio sobre isso. E aí, isso que a Deise está perguntando, querendo ou não, se a gente está falando de modelos preditivos, né? A gente está falando um pouquinho sobre o que o arqueólogo faz para decidir as áreas de intervenção. Isso aí a gente entra dentro da escola do processualismo, aquela indaga toda, né? Os modelos preditivos, a gente decidir as áreas que têm potencial de ocupação, querendo ou não, a gente está trabalhando com a nossa perspectiva da paisagem. Tem que lembrar que a minha perspectiva da paisagem, a minha forma de entender a paisagem, nunca vai ser igual da forma de entender a paisagem do Souza, lá de Bom Jesus da Lapa. Se eu penso, eu tenho que ir de Lagoa das Piranhas para Bom Jesus da Lapa, eu penso em pegar um carro, em fazer um roteiro específico. Já o Souza, ele pode pensar tanto no carro, como no cavalo, como no barco dele, já que ele é pescador. Então, as perspectivas da gente de entendimento da paisagem são diferentes, não são iguais. Então, pensando nisso, eu vou trabalhar com o que eu entendo que ela vai funcionar. E aí a gente vai considerar primeiro o quê? A facilidade de a gente chegar no lugar. Eu não posso pegar e ir para um lugar, o professor Carlos conta um caso que ele contou lá quando ele visitou Barreiras, que eles, para poderem fazer o trabalho de campo no lugar, eles tinham que caminhar o dia inteiro, dormir no sítio, aí no outro dia fazer o trabalho, aí depois arrumava as coisas e voltava caminhando o dia inteiro para voltar para casa. Esse tipo de aventura eu deixo para o pessoal da velha guarda, que nem do professor... Carlos. Nossa, eu não vou... não, e tem outro professor do Rio Grande do Sul. É um professor do Rio Grande do Sul, que eu não vou lembrar agora o nome dele, que ele dizia que eles tinham que caçar para poder fazer a pesquisa, né? Eles não podiam levar, não tinha mercadinho, não tinha nada. Eles tinham que caçar a própria refeição. A Niede Guidon contou na Globo, né, que ela caminhou 100 quilômetros num dia. Que ela dali é uma história boa danada, que ela caminhou 100 quilômetros num dia. Eu quero algum dia ter uma história dessa para contar, que eu caminhei 100 quilômetros num dia. É o lado Indiana Jones da história, Fernanda. E aí, pensando no lado segurança do trabalho da história, né? No lado garantir a vida de todo mundo, a gente não pode planejar também essas grandes empreitadas sem pensar na segurança. Então, a gente acaba indo muito para lugares que são acessíveis, primeiro, para as áreas que a gente possa trabalhar de maneira plena, que a gente consiga trabalhar com segurança. E aí a gente está trabalhando muito também com a questão do acesso pelo rio. A gente trabalha muito nessa linha, né? O acesso pelo rio, os rios como forma de conexão entre os sítios arqueológicos. Então, o rio ele acaba sendo um ponto diagnóstico essencial para a gente. Eu estou tentando convencer o pessoal do turismo lá de São Desidério para a gente poder fazer um passeio de bote subindo o rio. Eu quero ir contra a correnteza. O pessoal disse que não dá, que é muito difícil que combater a correnteza do Rio Grande, do Rio das Fêmeas e do Rio São Desidério. É uma coisa que eu quero fazer com eles. E aí a gente tem que lembrar também que por conta das barragens, o rio está muito mais baixo hoje. Ele não tem tanta força como tinha antigamente. Mas é uma experiência que eu quero ter com eles. Eu estou quase convencendo eles a fazerem essa tentativa, de a gente tentar subir o rio de barco. Por enquanto, os sítios arqueológicos da região que a gente está trabalhando, todos são conectados pelo rio. Mas aí a gente não pode confundir, Deise, se realmente é um diagnóstico, se isso é uma característica diagnóstica, que os sítios são todos conectados pelo rio, ou se eu estou fazendo o recorte da paisagem com base na minha perspectiva. Eu posso ter sítios associados à área de cima, lá do meio da fazenda de soja, que pode estar quilômetros e quilômetros de algum corpo d'água. Isso não inviabiliza o trabalho de maneira nenhuma, mas que, por enquanto, querendo ou não, as estratégias de implantação da paisagem desses sítios estão sendo baseadas nas nossas estratégias, nas nossas escolhas. A gente só vai conseguir definir bem essa ideia de padrão de assentamento, essa ideia de modelos preditivos desse contexto, depois que a gente fizer um diagnóstico assim bem grande, né? Depois que andar por todos os tipos de relevo, depois que verificar todos os tipos de balanço sedimentar, essa área tem um balanço sedimentar positivo, essa daqui tem negativo, e aí sim a gente consegue diagnosticar. Por enquanto a gente está indo muito nessa linha, né?
a área que a gente trabalha, né, a área que a gente consegue trabalhar e da perspectiva da segurança do trabalho, né, e o que está aparecendo associado aos rios. A gente está trabalhando muito nesse sentido. Para falar mais sobre isso, tem o trabalho do professor Luigi, que fala sobre os métodos de prospecção para a região oeste, em que eles trabalham em áreas também de frente de recuo erosivo, de mesas, e aí ele meio que faz uma proposta de prospecção fantástica, que casa direitinho com o nosso contexto. Fernanda, seu aluno Yuri está dizendo, com certeza é seu aluno, professora, fala do contexto da Serra do Mimo e justamente da distância dos rios hoje, porque tem a questão do paleoambiente, né? Isso. Tem uma professora lá de Barreiras, a professora Gisele, que ela fez uma análise das lagoas e ela fecha assim, alguns períodos de chuva intensa na região. Ela faz uma análise das esponjas localizadas nas lagoas. E aí ela fecha que há 4.000 anos a gente teve uma chuva intensa lá na região, a gente teve muita chuva. E aí, se a gente for fazer uma análise assim, a grosso modo, uma análise bem forçada, com o contexto da Serra da Capivara, em que eles também tiveram muitas chuvas há 10.000 anos, há 11.000 anos mais ou menos, a gente também pode estar lidando com esse contexto, né, de que sítios que tenham uma datação mais recuada podem não ter sido preservados, porque pegaram esse período intenso de chuvas há 4.000 anos na nossa região. E aí a Serra do Mimo é um lugar que tem essa formação de arenito, como o Yuri colocou, e que está em cima da serra, né? Você está lá de cima da serra e você vê Barreiras. O sítio arqueológico Serra do Mimo está a 4 quilômetros de minha casa, dá para você chegar bem fácil nele, não é difícil chegar lá, e ele tem assim um contexto maravilhoso. Quando eu visito lá com os alunos, o pessoal sempre diz, nossa, como é que eles viviam aqui? Está longe das águas, está longe das águas. Mas, gente, o que é longe das águas para vocês? Está a 4 quilômetros distante da água, isso não é longe da água. Se a gente for pegar o pessoal do Vitafins, né, da paleoeconomia britânica, esse pessoal que trabalhou na Inglaterra, eles definem como estudo de área de captação de recursos 5 quilômetros para grupos agricultores e 10 quilômetros para grupos caçadores, como raio, né, de abrangência. Então, se a gente for pensar nesses modelinhos fechados, que a gente não pode se agarrar, a gente tem que lembrar que são modelos que podem ser quebrados e por aí vai. O Vitafins, ele coloca que grupos caçadores percorrem plenamente em relação ao seu acampamento até 10 quilômetros e grupos agricultores percorrem 5 quilômetros. Se eu tenho um sítio arqueológico a 5 quilômetros da água, ele está dentro da área de captação. Ele está próximo. Para a gente, na nossa cabeça, está longe para danar. Mas para esses grupos, está do lado. E aí também a gente não pode cair na armadilha de achar que as fontes de água, a exigência de água da gente do dia a dia, tem que ser efetivamente a água de rio, né? Podem ser outras fontes de alimentos, de frutas e por aí vai. Tem outras fontes de água. A gente não precisa estar colado na água para sobreviver. Fernanda, tem aqui um fato engraçado. O William, ele segue o meu perfil Arque Alternativa, mandou dizer que ele está nos ver de Barcelona, na Espanha. Um abraço aí. Se cuida, não saia na rua não, viu? Não, a Espanha tá difícil. Mais que aqui, mas já abriu um pouquinho as fronteiras, já tem como entrar e sair de um país para o outro, pelo menos. Então, eu acho que em termos de perguntas foi, né? Deixa eu ver se tem algo mais para dizer, ou alguma pergunta que eu deixei passar. A gente falou do contexto de lá, né? A gente falou sobre os sítios, a gente falou sobre os tipos de pintura que a gente encontra lá na região. Eu esqueci de dizer. Se a gente fosse relacionar as pinturas rupestres a tradições arqueológicas propriamente ditas, né, elas estariam associadas ao que a gente chama de tradição São Francisco. A gente tem que lembrar que essas definições de tradição, quando a gente analisa a fundo, a gente vai profundamente nelas, a gente acaba encontrando fases, subfases e por aí vai, né? Dentro dessa perspectiva do historiculturalismo. Então, quando o pessoal fala muito disso, o pessoal gosta muito de tradição arqueológica quando a gente fala de ensino, né? O pessoal gosta muito de se agarrar no historiculturalismo. Para eles é muito mais fácil entender essas problemáticas da arqueologia quando a gente segue nessa linha de historiculturalismo. Mas eu acho que a gente tem que fazer mais ou menos o que o Fogaça, que foi meu orientador de IPBIC, ele dizia, né, quando estava vivo, ele dizia que hoje a gente tem que fazer meio que um novo histórico-culturalismo. A gente tem que meio que dar um passo para trás. A gente tem que primeiro entender esses sítios, pesquisar esses sítios sistematicamente,
produzir esses dados e depois buscar relações entre eles. Aí a gente tem que lembrar que o Brasil é do tamanho de um continente, né? Não é um país, é um continente. A Bahia é do tamanho da França. Então, quando a gente pensa em relações A Bahia entre é gigante, pesquisa, eu já desisti de conhecer toda a Bahia, Fernanda. é gigantesca. Quando a gente pensa na relação desses sítios arqueológicos, a gente vai ver quantos arqueólogos tem na Bahia? 10, 15? Isso não existe. É pouquíssimo. A gente não conhece nada, a gente não sabe de nada. Então, a gente pensar em relações entre sítios nesse momento talvez não seja a melhor ideia do mundo. A gente estava conversando sobre isso, né, Cris? Não fazendo o que Zé Alberione briga, né, para a gente não fazer, não se alienar em relação à teoria. Jamais. É conhecer a teoria, é saber das implicações de cada um dos métodos associados às nossas correntes teóricas, mas o que a gente tem que lembrar é que o Brasil ainda não está em posição de fazer grandes relações de contexto, porque a gente ainda não conhece o nosso contexto plenamente. Teve um senhor lá de Muquem de São Francisco que veio falar comigo sobre o sítio de Pirajiba, que ele virou para mim e falou bem assim, mas ali é tradição Aratu. Tradição Aratu, em qualquer lugar é igual, é a mesma coisa. Vai tudo ser igual à tradição Aratu. Aí eu falei, vai ser tudo cerâmica, vai ter todas essas machadinhas, não sei o que. Eu falei, não, cara, não é bem por aí. A gente não conhece profundamente esses sítios, a gente não sabe profundamente como eles são. A gente tem que primeiro conhecer profundamente cada um deles e aí sim a gente vai poder dizer, o sítio associado à tradição Aratu de São Desidério é parecido com o sítio associado à tradição Aratu de Muquem de São Francisco. Se eu não conheço o sítio de São Desidério, se eu não pesquiso ele profundamente, eu não posso fazer essa relação. O pessoal de Muquem tem pesquisa demais. Isso aí eles têm pesquisa, datação, eles têm tudo isso aí. Muquem fica onde? É a vila de Pirajiba. Muquem fica na margem do Rio São Francisco. Você tem Imbotirama, aí você tem Muquem de São Francisco, do outro lado do Rio São Francisco. E aí, dentro de Muquem de São Francisco, você tem a vila de Pirajiba. A vila de Pirajiba tem documentário no YouTube, tem publicações, tem artigo, tem coisa demais. O professor Tchevarne trabalha lá, eu acho que há mais de 20 anos. O Luigi trabalhou lá, tem a Juliana Machado, que trabalhou lá também. Tem muita publicação sobre lá, muita coisa. Mas eu não posso dizer que é um padrão se eu não conheço o contexto. Se eu não conheço São Desidério, se eu não conheço o Angical, se eu não conheço o Bom Jesus da Lapa, eu não posso dizer que é o mesmo padrão do sítio da tradição Aratu. Então, eu acho que a gente às vezes está nesse momento, né, de pensar muito essa construção de dados, de pensar como a gente vai fazer essa coleta de dados de uma maneira responsável, ética, séria, para garantir que algum dia desça um Gordon Child reencarnado e consiga fazer a relação entre esses sítios de uma maneira relevante, né? Porque, por enquanto, todas as nossas reflexões teóricas, elas têm uma série de limitações. Você que está em Portugal, você sabe, né, como o pessoal é meio cri-cri com teoria, né? Com essa questão do dado, da construção do dado e por aí vai. Sim, até afirmar alguma coisa demora bastante tempo. É muita documentação e registro para lá na frente fazer alguma afirmação. Não se fazem afirmações com poucos dados primários. E aí no Brasil tem que construir os dados primários, né? Como você disse, é muito sítio. Eu sinto a necessidade, embora eu não seja da área de rupestre, penso que quando chegarmos nesse nível de já termos registrado muito do que há de rupestre, principalmente ali Bahia, Piauí, aquela região que eu viajei aquela vez, Ceará, teremos ideias melhores sobre o deslocamento dessas populações. Mas enquanto, como você disse, nem cadastramos e registramos e analisamos o que temos, fica difícil fazer qualquer análise de deslocamento com os dados que temos, porque são poucos dados. Quando a gente pensa em difusionismo, né, não tem como a gente fugir disso. É claro que a gente tem repetição de símbolos, né, dos símbolos das pinturas, isso a gente tem. As pinturas que eu encontro no sítio das Pedras Brilhantes, eu encontro no sítio Morro dos Tapuias, eu encontro no Seu Camé, a gente encontra isso. Então, é meio absurdo a gente falar que essas pessoas não tinham maneira semelhante de compartilhar o entendimento do espaço, né, de abstrair esse espaço. Aí é importante deixar registrado, não estou dizendo que foi o mesmo grupo, não estou dizendo que o grupo que pintou o sítio das Pedras Brilhantes foi o mesmo que pintou o sítio do Seu Camé, foi o mesmo que pintou o Morro dos Tapuias, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que são grupos que compartilham maneiras semelhantes
Sim. de abstrair essa informação, né? Que quando a gente fala de pintura, a gente está falando de abstração de realidade. A pessoa está fazendo um registro de como ela entende o mundo, de como ela se entende, de por aí vai. Mas aí a gente não pode ter na armadilha de interpretar sem a gente conhecer bem esse contexto. O Yuri perguntou aí, eu já vou adiantar que eu vi a pergunta, sobre os sítios históricos. Os sítios históricos... Esse perfil arqueólogos é do Yuri? Não, do Yuri... Então a Yuri pergunta é do Yuri arqueólogos. mesmo. Eu sei que a discussão maior foi sobre pré, mas sítios históricos ou urbanos em Barreiras, e o mesmo perfil já te perguntou lá em cima sobre pedreiras e mineração em Barreiras. O Yuri também perguntou sobre sítios históricos. Então, duas pessoas É interessante que tudo se casa, né? Em sítios urbanos que a gente tem lá em Barreiras, São Desidério, Angical, a Geane do Arqueólogos. O que a gente tem? A gente tem o caso, né, do sítio urbano São Desidério, em que acharam as urnas dentro da cidade. A gente tem um caso de Barreiras. Isso tudo foi antes de eu chegar lá, gente. Isso aí não foi por agora, foi antigamente. Mas todo mundo que acompanhou essas intervenções já está ligado que quando aparecer vai ligar para mim. Teve outro caso que foi na obra do posto de gasolina em frente à delegacia de Barreiras. A antiga delegacia de Barreiras, que o Yuri fez uma pesquisa que apresentou lá em São Raimundo Nonato, ganhou até o prêmio de comunicação, foi o segundo lugar que ele ganhou. Você está pensando Parabéns, o quê, Yuri. Parabéns. E aí, nessa intervenção na frente do posto de gasolina, eles encontraram muitas ossadas. Então, a gente tem isso daí como um sítio histórico, mas infelizmente foi antes de eu chegar lá. A gente tem a delegacia de Barreiras como um sítio histórico. O cemitério de Barreiras, ele tem também, a gente está trabalhando nele com sítio histórico com o Ellen. Isso eu estou falando de sítios históricos e urbanos, né? Em São Desidério, a gente tem esse caso das urnas, um sítio pré-colonial urbano. E a gente tem, no caso, um sítio histórico que fica lá no sítio Derocal, que é um sítio justamente de mineração. Ele é uma mistura, ele é um sítio multicomponencial. Eu tenho pinturas rupestres e eu tenho uma ocupação histórica. O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma caieira, um forno para extração de cal. Então, eles construíram uma caieira muito parecida com a de Sambaqui, para poder trabalhar os sambaquis, né? Que a gente encontra lá no sul. Uma caieira para poder trabalhar justamente o calcário lá de São Desidério. A hipótese da gente é que essa caieira fazia essa produção de cal e escoava pelo Rio das Fêmeas, daí ia até o Rio Grande e era comercializado em Barreiras ou indo para Barra, para outros municípios, ou ficando por ali mesmo. E aí são esses os sítios históricos. A gente tem esse caso que eu contei de Lagoa das Piranhas, lá de Bom Jesus da Lapa, que apareceu faiança fina inglesa, mas também apareceu uma série de artefatos associados a grupos pré-coloniais. Pode ser que seja a mesma ocupação, pode não ser.